Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado pela audiência, obrigado por assistir Acreditare aqui na Connect TV, que você pode assistir pela TV, pelo app ou até pelo YouTube. E se você quiser rever todos esses programas, além da playlist que fica aí na rede Connect TV, você pode assistir também no canal Acreditare Gestores. Só que lá a gente faz uma edição diferenciada, a gente tira as propagandas, fica direto o objetivo para que você assista como se fosse direto. Muito bem, sempre trazendo para vocês pessoa para contar história. E esse programa está ficando chique, está ficando internacional. Hoje eu trouxe um português com certeza para poder falar comigo. E olha, o cara é arquiteto. E eu fiquei assim, encantado com o nome da empresa que ele escolheu, Ara. Ara, que nome bonito. Ara Arquitetura, é isso aí. Que chique. Conta a história para mim. Da Ara ou do nome? Da Ara, eu achei fantástico esse nome. Conta um pouquinho. A escolha do nome, a empresa tinha um outro nome antes de Ara. Sou português e a Ara abriu faz uns 4 anos. E então a gente decidiu mudar o nome para uma coisa que estivesse mais relacionada com o Brasil, sabe? E Ara é um nome tupi-guarani. Ele basicamente... Ele significa o seguinte, ele significa a passagem do tempo através do ambiente, a passagem do tempo através do espaço. O nascer do dia, o meio-dia, o pôr do sol, a noite, como a luz se comporta através dos ambientes, etc. Ou seja, é basicamente fazer um freeze frame, ficar olhando para uma paisagem, uma floresta, seja o que for, ver a luz passar, Ara é isso, essa sensação de atmosfera, de ambiente. Perfeito. E colou, pronto, então. E é bacana isso, porque realmente quando a gente para pensar, tudo passa, né? Então se a gente realmente não estiver preparado para isso... Tudo é um ato transitório. Inclusive os projetos também, os projetos e a obra. A arquitetura, ela é arquitetura, mas ela faz todo tipo de projetos. Elétricos, estruturais... até de começar a chamar a Ara de Ara Projetos e Obra, e não só Ara Arquitetura. Isso futuramente. Mas tudo é transitório. Tudo é transitório, tudo tem o seu tempo de execução, mesmo as obras têm o seu tempo de execução, os projetos têm o seu tempo de execução, as próprias necessidades das pessoas, elas têm tempo de execução. Vamos imaginar o seguinte, desculpa eu te interromper, mas... Imagine que você tem fome ao meio-dia. Né? Uma coisa tão simples quanto isso, natural, que você tem fome ao meio-dia, natural. Mas se você passar 2, 3 horas sem comer, chega às 4 da tarde e essa fome já não é a mesma. Não, é verdade. Ou seja, as coisas têm um tempo para acontecer. Mesmo o espaço tem um tempo para acontecer. É verdade. Um escritório, uma loja que a gente faz para... uma empresa pitiquinha não é o mesmo momento de vida de uma empresa grande, por exemplo. E aí essa minha curiosidade. Eu fiz desenho técnico mecânico, porque não tinha outra coisa para fazer em Mococa, a não ser isso. Mas se eu fosse viver disso, ia morrer de fome, porque eu sou péssimo em desenho, eu não sei desenhar até hoje. Mas desenho é um processo aprendi mental. O suficiente. E eu fico imaginando o seu trabalho, que é captar a ideia da pessoa, porque a pessoa chega para você, eu fico imaginando, eu quero uma casa, ou eu quero tal coisa assim, assim, assado. Como pegar essa ideia, passar para um papel e depois discutir com ele? Como realizar um briefing de qualidade. Exatamente. Como destilar... do cliente o que fazer e como fazer. Bom, existem aí vários vetores de como deve ser feito um briefing. Eles são, em generalidades, eles são iguais.
O que é que a gente precisa? Nós precisamos de um conjunto de funções a executar dentro de um espaço. Se imaginar, você falou numa casa, vamos pegar numa casa como um exemplo. E vamos imaginar já aqui um cenário em que é uma família com 3 filhos. Perfeito. Em que temos um adolescente de 18 anos, uma garota de 12 e um recém-nascido de 2. Okay. Um recém-nascido de 2 não, uma criança de 2. Okay. 2, de 12 e 18. Nisto, a gente já sabe que, pela própria existência desta família, a gente já sabe algumas coisas desta casa. Nós já sabemos que esta casa tem 3 para 4 quartos. E para 4 quartos significa o seguinte. Este garoto de 18 anos, ele vai estudar fora? Vai ficar em casa? Como que é? Isso é uma pergunta que você precisa fazer. É muito importante você conhecer com quem você está lidando nos seus hábitos de vida. O perfil da família. O perfil da família. O perfil direto da família, dessa específica família. Não é de uma família tipo. É dessa específica família. Vou falar que esse garoto de 18 anos é o Miguel. O Miguel vai estudar fora. O que é que o Miguel quer fazer da vida? O Miguel não vai estudar, vai trabalhar. Como se comporta a coisa? Agora a gente tem a garota de 12. Por agora a garota de 12, vamos falar que é a Ana. A Ana ainda consegue ficar no quarto com a Alice, que tem 2. Ok, beleza. Cara, mas daqui por 2 anos, todos nós sabemos que isso já vai ser um problema. Sim. Okay. Então a gente está nesse 3 para 4 quartos. Se o Miguel sair, isso empurra tudo e a gente continua com 3 quartos. Perfeito. Ok, beleza. Agora temos uma outra coisa. Como são os pais de vocês? Os pais de vocês moram longe, moram aqui, vocês querem recebê-los, querem ter... Estou falando isso por conta do quarto de visitas. Como que é a vida de vocês quando vocês chegam a casa? Vocês chegam a casa e tem alguém que faça comida para vocês durante o dia? Você chega a casa e cozinha? Qual é a vida de vocês pós-trabalho? Ou vocês têm home office e vocês trabalham em casa? Tudo isso é importante para a gente conseguir estabelecer as funções. Perfeito. Porque o que acontece nas funções? As funções, elas não são só dizer assim, tequinho, pronto, 3 quartos. Não, também interessa as características deles. Vamos imaginar que a Ana, que é do meio, gosta de desenhar. E adora pintar e coisas, não sei o que. O quarto tem que conseguir ter esse espaço para ela. Em termos de dimensões, bom, é claro que estamos falando de uma casa e não de um apartamento. Tá? Porque o apartamento a gente tem que se acomodar àquelas paredes limítrofes que a gente tem. Então, a casa não enche só porque a gente quer. Estou com essa situação com um cliente. Ele quer colocar um monte de coisas lá dentro e eu estou lhe falando, cara, Leandro, não dá. Agora, estilisticamente, não é muito difícil de perceber quais são as tendências da pessoa. Não é muito difícil. Basta você estar sensível ao como a pessoa está vestida, que tipo de mobiliário ela tem em casa. Porque se ela não gostar do mobiliário que ela tem em casa e ela quiser mudar, isso por si só já é um indicador. Mas alguma coisa fez ela ter esse mobiliário inicialmente. Sim. Então a gente também tem que estar atento a isso. Por exemplo, imagina que uma pessoa não está confortável, não gosta, já acha os mobiliários datados. Ok, beleza, mas alguma coisa fez ela escolher isso inicialmente, né? Então mude, mas não a ponto da pessoa não ter identidade com aquilo que ela é genesicamente. Eu diria que é quase uma consultoria mesmo. Ela é uma consultoria, sem dúvida. É sem dúvida uma consultoria. Os melhores clientes são aqueles que a gente consegue abrir mais diálogo com eles. E isso consegue ser mesmo uma conversa profunda. Não estilisticamente. Estilisticamente é fácil. Porque, cara, por exemplo, veja,
Até no nosso próprio, na nossa forma de existir enquanto escritório, de um jeito ou de outro, pela existência do nosso portfólio, o cliente também já sabe que tipo de arquitetura a gente faz, né? Sim. É claro que a gente se adapta, mas isso já faz, por si só, ele já faz uma seleção da própria, do próprio conjunto de clientes que a gente consegue ter. Eu imagino. Eu imagino que você, pelo o portfólio, aquilo que você já construiu, a pessoa já começa a ter uma ideia. Mas eu acredito... Desculpe interromper, mas vou lhe colocar o nosso briefing, por exemplo, grande parte dele é visual. A gente coloca um conjunto de projetos à frente, interiores, exteriores, etc., não sei o que, imagens. A gente pede para o cliente escolher, olha, o que é que você se identifica mais aqui? Por vezes a gente até pergunta por quê. Porque é o engraçado de uma imagem. Vamos imaginar que a gente está olhando para uma fotografia, coisa mais simples, de um gato com uma bola. Uhum. E a pessoa fala assim, olha, gostei desta foto. Okay, gostou desta foto por quê? Pelo gato ou pela bola? Ou pelos dois? Uhum. E isso acontece muitas vezes. Por vezes a pessoa gosta de uma foto porque gostou de um balcão na foto, mas o cenário em si ela não gostou. Então a gente tem que estar sensível a isso. Ok, gostou da foto, mas gostou da foto por quê? Por que você gostou da foto? Então, e isso automaticamente já abre um conjunto de conversas com a pessoa. Isso no caso do residencial. No caso do corporativo é muito mais fácil. Perfeito. Porque as empresas, via de regra, elas já têm uma imagem. Certo. E já tem um conjunto de valores, já tem uma missão que deve ser explanada para os espaços. Sim. Pronto. E 2, porque não é uma relação tão emotiva. Mesmo que a empresa seja sua, né? Mesmo que você seja o dono da empresa, as decisões que você toma fora de casa, elas não têm o mesmo risco emocional que as decisões que você toma dentro dela. Sim, sim, com certeza. Então, fazer uma casa, em termos emocionais, é sempre mais arriscado. Eu vou lhe dar é muito mais fácil o cliente de casa ter dúvidas do que um cliente de loja ou um cliente de escritório. Muito mais fácil. Você, na sua experiência, o homem, quando tenta fazer tudo sozinho, ele peca mais na hora de escolher a planta do que envolver a família? O homem no sentido do homem membro masculino, da família? Olha, porque imagina ele escolhendo na cozinha. Casa, deve ser assim... Em termos de casa, o hábito ou aquilo que tem sido o hábito é que existem há poucas decisões que o homem toma em termos da casa. Vamos fazer um comercial, porque esse assunto me interessa, senão a gente vai ter que cortar. A gente já volta, porque esse assunto me interessa, eu acho fantástico. Eu entendo que a mulher ela tem um refinamento mais sofisticado, às vezes. Ela tem uma ideia de espaço. É isso aí. A gente já volta. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados. Olá, você que já é cliente da Avantix. Nós temos uma grande novidade para vocês. Pensando na gestão dos laudos das imagens em radiologia, reunimos o que há de melhor no mercado entre o Atria RIS e o Pax MPS. Considerando a necessidade no setor de radiologia, oferecemos software para armazenamento de imagens. Gestão dos laudos integrado ao nosso sistema de gestão que você já conhece. Quer saber mais? Entre em contato conosco. 11 2424 6474 ou 11 9 6659 4444 e saiba mais.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje aqui com José Martins, da ARA, estamos aqui falando sobre arquitetura. E nós paramos no outro bloco exatamente quando eu perguntei para ele se o homem, quando tenta decidir tudo sozinho pela casa, se ele erra mais. E eu terminei exatamente porque eu não queria que perdesse nada. Então, na sua visão, quando é um assunto comunitário, porque até porque a mulher tem necessidades diferentes do ambiente, tem coisas que ela vive no dia a dia. Como traduzir isso de uma maneira que a casa fique mais inteligente? Mais inteligente? Mais funcional. Mais funcional. Isso vai depender muito das circunstâncias em que estamos, Ronaldo. Por exemplo, uma casa funcional, quando é pequena, as necessidades e as suas funções mudam drasticamente quando ela é grande. Verdade. Vou lhe dar um exemplo concreto. Nós estamos agora fazendo o projeto e obra de um apartamento de 48 metros quadrados. Desse tamanho. É desse tamanho. Lá, como em qualquer outro apartamento ou casa, nós temos a necessidade de jantar. Um lugar para a gente sentar e comer. Ok, bacana. Mas esta mesa, que numa casa de 120 metros quadrados, não chateia ninguém, estar lá quietinha e vazia enquanto você não come. Num apartamento de 48 metros quadrados... Ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar. Então agora nós temos aqui uma situação, que é das duas uma. E tem duas saídas para isso, falando em funcionalidade. Ou a gente dá uma segunda função a esta mesa, que ela consiga ser utilizada diariamente. Vamos falar que esta mesa onde se janta é também, de alguma forma, possibilita você utilizar como um home office. Isso tem questões ergonômicas aqui muito particulares a isto que eu estou falando, ou então esta mesa é rebatível. Perfeito. Isto, ou ela desaparece, ou ela ganha uma nova função. A gente está falando sobre funcionalidade aqui, num caso de 48 metros quadrados, que num caso maior, isto não se aplica. Perfeito. É inaplicável isto. Ou seja, se você tem espaço, você consegue atender muitas outras coisas. Exatamente. Vamos ver outra situação. Vamos falar sobre a área de serviço. Uma área de serviço dentro de uma casa faz todo sentido do mundo. E uma área de serviço grande. Uma área de serviço com um bom equipamento. Num edifício que tenha uma bateria de serviços para os moradores muito grande, tipo piscina, academia, brinquedoteca, lavanderia, etc. Esta área de serviço não precisa de ser assim tão grande quanto isso. Sim, porque você já tem um apêndice grande. Porque para qualquer situação que extravase a norma, eu posso descer lá embaixo e usar a lavanderia. Vamos imaginar o seguinte, uma coisa tão prática quanto isto. Nós temos um conjunto de todos nós, temos roupa em casa, né? Roupa, camiseta, As duas
vamos falar que umas 4 semanas por ano a gente utiliza aquela coberta gigante, pesadona, porque faz frio em São Paulo. Ok, a gente não pode lavar ela na nossa maquininha de casa, tem que mandar lavar. Ok, bacana. Se a gente quisesse lavar isso em casa, isso afetaria até o tamanho da própria máquina. Sim, Né? sim. Afetaria isso. Então isso significa que a nossa área de serviço iria mudar por conta disso. Perfeito. Entendeu? Só que é mais funcional eu dizer que eu vou lavar isto fora do que eu aumentar a área de serviço por uma circunstância deste tipo. Com certeza. Ou seja, o que eu quero dizer no final? A funcionalidade, ela vem sempre de uma relação muito íntima do espaço com as ações que são praticadas lá dentro. Os espaços, eles são a transmutação de toda esta coreografia de vida que a gente vai fazendo todos os dias. Eu acordo, eu vou no banheiro, eu lavo os dentes, eu saio do banheiro, faço café da manhã, eu tiro o pijama, boto para lavar, volto outra vez no banheiro. E o espaço da casa é exatamente a materialização em paredes e pisos e tetos deste tipo de dancinha que fazemos todos os dias. Olha que interessante, tudo que nós estamos falando, José, é para mostrar a importância de um arquiteto, né? O quanto o arquiteto pode ajudar você a tomar as decisões mais assertivas, porque a gente às vezes sai tomando as decisões e aí depois vive infeliz. Eu tenho parentes que compraram apartamentos e depois alugaram o apartamento e foram morar em outra casa porque não se adaptaram ao apartamento. Mas por quê? Porque talvez não tiveram a opção de escolha. E aí você não ter a opção de escolha representa o seu futuro, se ele vai ser feliz ou não dentro daquilo. E quando eu vejo você falando de tudo isso, dessa funcionalidade, pensando nos móveis, que é um erro meu, por exemplo, a gente primeiro comprou os móveis, depois a casa, e os móveis nunca são adequados à casa. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil fazer isso assim, dessa forma. Porque eu saí comprando os móveis, entendeu? E depois que eu fui ver a casa. E por incrível que pareça, aí o sofá parece que está sempre fora do lugar. Isso é o paralelo a você comprar os talheres e depois sair procurando o faqueiro onde isso cai. Né? Não estou falando que não é possível, é possível. Aconteceu. Mas não é o mais prático. Não é o mais prático? Assim, não é o mais prático. E o quanto isso faz você gastar com assertividade, faz você economizar tempo, né? Faz você ter uma vida melhor depois. Porque realmente, quando você fala assim para mim, eu tenho que ver se o filho vai viajar, se ele vai sair fora do país, se ele vai... então, todos esses aspectos, a gente não... O brasileiro, de fato, não tem esse hábito de pensar. Não, mas não é uma questão da nacionalidade. Isso acontece em todo lugar. Em todo lugar. Daí que a palavra, ela indica muito aquilo que a gente está falando. A gente fala de projeto. Aquilo que uma pessoa projeta. Uhum. Ela não é necessariamente para aqui, para o imediato, para agora. É também para o futuro. Mas atenção, também não existe nenhum... fora as pirâmides, e coisas desse tipo, mas a grande maioria da arquitetura, ela é sim transitória. Uhum. Ela é transitória. A melhor arquitetura não. E a melhor arquitetura, ela faz força para permanecer. Uhum. Porque ela é de tal forma capaz de se adaptar, ficando quietinha no mesmo lugar, mas se adaptar a qualquer outra situação, que as coisas perduram. Quero um exemplo muito legal? Os conventos, antigamente. Muitos conventos foram mudados para hospitais. Uhum. Porque a disposição dos cômodos versus corredores, etc., davam para adaptar para hospitais. Perfeito. E também dava para adaptar para hotéis. Sim. Ou seja, existem certas formas de distribuição espacial
que por elas serem tão boas, elas permitem diversidade. Você tem o caso de conventos, mas você vai acabar por encontrar mil e outras coisas que são igualmente interessantes nesse sentido. Muito bom, muito bom. E que eu acho que é fundamental quando você olha por esse lado, de você otimizar, de você tirar o máximo proveito daquilo que você está fazendo. É super válido esse projeto. Por exemplo, se você for fazer uma casa de campo, essa casa de campo, ela precisa imprimir a sua identidade. O que você quer fazer com essa casa de campo? Qual é... A minha identidade? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Mas não pensa, necessariamente. a identidade de quem vai morar. A identidade de quem vai morar, isso com certeza. Sim, por exemplo, por isso que eu falei a minha identidade. Porque se eu for criar uma casa de campo, que é o que eu vejo acontecendo, o cara vai lá, faz igual aquela do fulano lá que tá bom para mim. Isso é terrível. E, aliás, é pouco ético você copiar o trabalho de outro profissional. Agora, quando você faz, porque você tem as suas características, então é importante. Mas sabe que as características, normalmente, que fazem parte da nossa identidade, elas pouco ou nada têm a ver com forma, têm a ver com a coisa, com como a gente constrói os pensamentos e como a gente define as nossas opções. Certo. Por exemplo, nós estamos aqui nesta conversa e a gente está falando sobre o espaço. De alguma forma ele materializar a ação e, portanto, a gente tem que conhecer muito bem as ações de cada indivíduo que ocupa o espaço para conseguir materializar. Mas isso é um pensamento de arquitetura. Existem outros tantos. Existem outros tantos. Uma coisa que eu também posso lhe dizer é, se tanto quanto existe este pensamento, pensando em casas de campo, é importante também que as casas, elas consigam estar bem enraizadas no lugar onde elas existem. Perfeito. Ou seja, que elas, de alguma forma, não só façam parte do lugar, mas como tornem o lugar mais bonito de se olhar quando essa casa existe, em oposição a ela não existir. Perfeito. Então ela soma também ao espaço onde ela é construída. Então isto é meio que duas forças que fazem com que a casa cresça de dois sentidos opostos, uma de dentro para fora e outra de fora para dentro. Perfeito. Em que nós temos o enquadramento desta casa, como ela se comporta no ambiente natural à nossa volta, falando que é uma casa de campo. Tá? E, por outro lado, nós temos as ações praticadas dentro deste espaço que dão forma ao interior. E no inteirinho disto, entre uma coisa e a outra, se compõe quase como que a pele destas superfícies, que são as paredes, as janelas, etc. Não sei o quê. Show de bola, show de bola. Bom, eu queria que você, para aquela câmera, falasse para quem está nos assistindo, como é que a pessoa te acha, como é que a pessoa encontra o Ara, além de falar do Nexus, né? Por favor, não deixe de falar do Nexus Paulista. Bom, nós temos um site que é o araarc.com.br. Podem nos encontrar por lá, nós temos formulário de atendimento por lá também. Temos lá todos os contatos do escritório também. Agora não me lembro exatamente qual é o número de telefone, mas ele existe lá, é uma questão de entrar. Podem nos encontrar no Instagram também, araarc_br. Sobre o Nexus Paulista, eu não sei exatamente o que eu possa dizer, mas sou membro do Nexus Paulista. O quanto é importante para você? Tem sido muito importante pelas conexões que a gente tem conseguido estabelecer. Mais até do que as conexões profissionais, as conexões entre pessoas que para já estão focadas em desenvolver empresarialmente o universo que decidiram criar. E, por outro lado, pela partilha que isso permite entre diversos empresários para partilhar ideias, comunicar, se ajudarem uns aos outros, que normalmente é uma coisa que não acontece no nosso universo profissional.
Até porque mesmo tendo empresas, nós acabamos por conhecer muito das mesmas pessoas e principalmente eu, enquanto arquiteto, acabo por conhecer muitos arquitetos. Um advogado vai acabar por conhecer muitos advogados. O Nexus não é nada disso e bem pelo contrário. E isso permite uma riqueza muito grande em termos de partilha de ideias e de contatos, experiências, oportunidades. Isso é bom. Viu, gente? E se você quiser os dados dele, passa e-mail para mim aí, contato@acreditariogestores, que eu terei o maior prazer de responder para vocês e passar o contato dele. E vou passar como indicação do Nexus, que é para ele ganhar pontinho lá. E se você entende que a qualidade é um diferencial, você está enganado. A qualidade é uma necessidade. E quando a gente fala em qualidade, é exatamente ver tudo isso, as características, aquilo que é importante, aquilo que é necessário, e trabalhar para que a pessoa seja feliz naquilo que faz. Feliz em servir, feliz em dar o seu melhor. O resultado aparece muito melhor quando a gente está feliz. Você pode ter certeza disso. E se você precisar disso, entre em contato com a Acreditário Gestores, que a gente tem uma solução perfeita para você. Por hoje, meus amigos, é só, e eu vou deixar ele despedir. Pode ficar à vontade, ó. Manda um recadão para a esposa lá, ó. Não, mas Ronaldo, obrigado por esta oportunidade, obrigado a quem teve também o tempo e paciência para escutar um pouquinho esta conversa. Obrigado a todos. Pronto. E eu agradeço até agora a sua audiência. Compartilhe, dê seu joinha e venha com a gente sempre. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.